Olá, meus amigos, meu nome é José Florencio e bem-vindo ao nosso curso de Estatística. Hoje nós vamos falar de coleta de dados experimentais, será a nossa primeira aula nesse assunto. Vamos relembrar aqui, nas duas últimas aulas eu acho que nós falamos um pouco sobre coleta de dados observacionais, né? São aquelas que a gente coleta observando sem interferir com o que nós estamos observando, né? Agora, interferindo, tá? Nós vamos falar sobre coletar dados em experimentos. Isso acontece quando a gente manipula um ou mais variáveis e observa o resultado, né, da nossa manipulação. Ok? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a coleta de dados experimentais ela envolve a manipulação de um ou mais variáveis num experimento e a mensuração do resultado dessa manipulação. Vamos aprender através de exemplos que é melhor, né? Um exemplo muito simples, bem simples, né? É criar plantas com ou sem fertilizantes. Imagine que você quer fazer uma experiência de que colocando fertilizante a planta cresce de maneira melhor, né? Ela tem um outro aspecto. Então, a manipulação que a gente faz com relação ao nosso objeto de estudo é colocar fertilizante naquela planta, né? Colocar fertilizante e ver o que é que acontece. Se ela melhora de aspecto, se ela cresce mais rápido, enfim, nesse tipo de coisa. Vamos falar um pouco da história disso, né, que eu gosto de história. O primeiro caso, né, um antigo caso, o primeiro caso conhecido, né, digamos assim, de um experimento nessa ordem de manipular variáveis e comparar, né, e ver o que acontece, foi feito pelo médico inglês James Land, em 1750. Ele era o médico da Marinha. Médico da Marinha. Bem, nessa época, muitos marinheiros eles morriam de escorbuto durante longas viagens. Essa doença de escorbuto é a falta de vitamina C. Eu acho que nessa época a doença nem era conhecida. Acho que eles nem conheciam a razão dessa doença, se é a falta de vitamina C. E os marinheiros morriam, eles não sabiam porquê. Escorbuto é uma doença terrível, ele começa sangrando as gengivas e a pessoa vai ficando fraca até falecer, né? Vem a óbito. E muitos marinheiros morriam de escorbuto e eles não sabiam o que era. Entretanto, desconfiava-se que a ingestão de frutas ácidas, né? Limão, laranja, alguma coisa assim, conseguiria prevenir a doença. Essa era uma crença, uma hipótese das pessoas. E então esse médico, esse James Land, foi feito ia haver uma viagem com 4 navios, né, da Marinha Britânica, e ele foi destacado para fazer, e ele fez um experimento. Ele pegou um navio e fez com que os marinheiros desse navio consumissem, fossem colocados na dieta deles limão e laranja. E na dieta dos outros 3 navios era uma dieta normal, não tinha limão e laranja, foi substituído o limão e laranja por outra coisa, né, para não haver muita diferença, mas de fato era um barco onde os marinheiros tinham a ingestão de limão e laranja na sua dieta e outro barco não tinha. Esse era um experimento rudimentar. Eu vou mostrar a vocês que esse experimento não segue, eles têm uma falha metodológica nele, né? Mas de fato ele foi um sucesso, porque os marinheiros desses 3 barcos que não consumiam laranja e limão, eles adoeceram de escorbuto, e os marinheiros do barco que consumiam não adoeceram. Então essa viagem foi até curiosa, porque eles tiveram que interromper a viagem, porque os marinheiros realmente ficaram muito mal e começaram a passar mal e a morrer, e eles tiveram que pegar os marinheiros do barco que estavam consumindo limão e laranja, dividir nos 4 barcos e voltar para casa. Tiveram que voltar para conseguir chegar em casa, porque os barcos não conseguiam nem... Eles estavam com pouca gente para navegar. Então foi um experimento assim, de sucesso, e com ele, obviamente, outros experimentos foram feitos, né, para verificar que realmente tinha essa questão das frutas cítricas. Eu acho que eles não conheciam vitamina C nessa época, não conheciam essas coisas. Mas assim, a desconfiança foi verificada e a dieta de limão e laranja foi incluída nos barcos ingleses desde então, né? Mas vamos ver aqui um pouco
Eu vou mostrar a vocês aqui um slide, um gráfico, né? Vamos falar um pouco sobre um experimento, a montagem de um experimento. Esse gráfico, esse slide é apenas um início nesse assunto. Ele não é... Existem livros sobre desenho de experimentos, né? Isso é apenas um começo onde a minha intenção é explicar a vocês, de maneira rudimentar e simples por enquanto, como é que faz um experimento e quais são os princípios disso aí, né? Vamos ver só, olha só esse gráfico aí, ó. Primeiro, quando a gente vai fazer um experimento de maneira correta, eu vou até comparar o experimento de colocar o fertilizante na planta, e vou comentar também sobre o experimento do James Lind com os marinheiros, como é que seria melhor, né, esse experimento do ponto de vista científico hoje em dia, depois do desenvolvimento feito pelos cientistas do século XX, do começo do século XX, né? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, definir a população para o experimento. Ok, definir uma população para o experimento. Segunda, separar a população em grupos. São em dois grupos, o grupo experimental e o grupo de controle. Isso é o seguinte, qual a ideia qual a ideia dessa separação? Pega-se toda a população, né, digamos, pega-se todos, vamos falar primeiro das plantas, né, digamos, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui 4 plantas, eu quero testar se o fertilizante é benéfico para as plantas, né? Então, eu separo uma parte sorteada desses 4 aí, eu sorteio uma parte que é para ser o grupo experimental e uma parte é o grupo de controle. O grupo experimental é onde eu vou colocar o fertilizante. Digamos que sejam 2 plantas, eu vou colocar o fertilizante lá. Nas outras 2 plantas eu não vou colocar o fertilizante. Eu vou ficar do ladinho ali as duas, eu vou ficar observando se ele, no tempo, diariamente, à medida que eu for colocando o fertilizante, observando se as plantas, você vai haver diferenças significativas entre elas, né? Essa é o ponto. No caso dos barcos, né, dos marinheiros lá do James Lind, o grupo experimental que ele fez foi aquele barco onde ele levou o limão e a laranja com as pessoas, né, onde ele alimentava os marinheiros com limão e laranja. E o grupo de controle foram aqueles outros 3 barcos que ele não colocou o limão e laranja na dieta. Ele fez isso aí. Então, vamos ver aqui, ó. Definir a população para o experimento na primeira etapa. Na segunda, separar o... Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo colocar. Apontador, consegui. Botar um apontadorzinho aqui. Pronto. Primeiro, definir a população para o experimento. Segundo, separar em grupos experimental e de controle. O interessante dessa separação dos grupos experimental e controle é que ela deve ser aleatória. Você tem que separar essas pessoas de maneira aleatória. Não é para separar utilizando outro critério que não for aleatório. Às vezes é muito difícil. Às vezes é difícil, às vezes não dá. Mas vamos. Se der, é o ideal. Então, no caso das plantas, selecionar, digamos que você tenha 4 plantas, selecionar 2 aleatoriamente, né? Testar com um dado, com moeda, separar as plantas aleatoriamente. E as 2 que são de controle e as 2 que são de experimento. No caso do James Lind, dos marinheiros, o ideal seria ele pegar todos os marinheiros antes dos 4 barcos, fazer o sorteio dos marinheiros, né? Sortear os marinheiros, os que seriam colocados no grupo de controle e os que seriam colocados no grupo experimental. Bem, depois feito isso, proceder ao experimento, ou seja, manipular as variáveis e acompanhar, né? Manipular as variáveis, deixa eu mostrar aqui, vocês manipular as variáveis e observar e coletar os dados. Ao final, comparar e tirar as conclusões. O importante nesse tipo de experimento, pessoal, o fundamental nesse tipo de experimento é que a gente tente isolar exatamente a variável que a gente quer testar, que a gente quer manipular e verificar o resultado, e fazer com que a diferença entre esses 2 grupos, o grupo de controle e o grupo experimental, seja apenas essa variável, o máximo possível, apenas essa variável. No caso, por exemplo, lá das plantas, é fundamental que as plantas
todas as plantas, tanto do grupo de controle quanto do grupo experimental. É fundamental que elas recebam a mesma quantidade de água. É fundamental que elas recebam a mesma quantidade de sol. As condições, a mesma terra, a terra delas tem a mesma idade, digamos assim, né? Que a única diferença realmente seja o fertilizante. Receba o mesmo cuidado, né? Se tem pragas ou tem insetos, que receba a mesma atenção, o grupo experimental de controle, e deixar somente a diferença do fertilizante. Então, assim, consegue-se estabelecer um resultado melhor. No caso de James Lind, eu falei que o processo dele tinha um erro, né? O erro dele, eu não analisei com detalhes assim, o experimento dele, mas sei que o erro dele muito, muito grande, um erro assim, importante, foi separar os barcos, né? Colocar um barco para o grupo experimental e 3 barcos para o grupo de controle. Isso aí foi um erro grande, porque o barco pode ser uma variável, ou seja, digamos que o barco tivesse um fungo qualquer que gerasse o problema que desse o problema do escorbuto. Como é que ele ia saber se o problema era o fungo do barco ou era comida, né? Tá entendendo? Como o ideal, o experimento bem feito por ele seria o quê? Seria ele sortear antes os marinheiros, separar em 2 grupos, experimentar o controle, sorteá-los, separar antes. Em seguida, distribuir também aleatoriamente nos barcos. Então, os 4 barcos iam ter marinheiros do grupo experimental, como do grupo de controle, em todos os barcos. Então, você conseguiria tentar reduzir, está tentando reduzir a influência de outros aspectos, né? Sei lá, até propriamente a própria remuneração dos marinheiros, tentar tirar toda sorte de possibilidade de influência e deixar exatamente a única diferença entre eles, assim, aproximadamente apenas a inclusão da dieta de limão e laranja. Assim, independentemente do fato dele ter cometido essa falha, né? Essa falha, mas na época não existia teoria da estatística nessa área de experimento. Então foi uma coisa genial na época, né? Não existia, isso só foi definido com mais detalhes, com mais cuidado na década de 20. Na década de 20 foi que um cara chamado Ronald Fisher, em inglês, chamado Ronald Fisher, ele trabalhava com agricultura, ele fez os experimentos lá com agricultura e criou esses princípios de grupo experimental, grupo de controle e o princípio de ser aleatório e outras coisas que a gente vai ver mais na frente, mais detalhes dessa parte aí de desenho de experimento. Uma revisão rápida, ó. Definir a população para o experimento, separar em grupo experimental e controle de maneira aleatória, separar o grupo experimental e o grupo de controle, manipular as variáveis nele separadamente, acompanhar, observar e depois fazer as comparações, tá? Essa é uma maneira simples, e tem livros sobre experimentos. Eu queria só, com esse slide, só explicar a vocês o que era grupo de controle, grupo experimental, esse princípio de separar esses 2 grupos de maneira aleatória, através de um sorteio, e também de tentar fazer com que essa manipulação da variável seja apenas o que a gente quer estudar, tá? Problemas em realizar experimentos com pessoas, né? Mas tem muitas questões com relação às pessoas, que a gente tem que tomar cuidado estatístico, existe necessita um grande cuidado com as pessoas, né? Primeiro, das dificuldades, dos problemas em realizar experimentos é o próprio acompanhamento das pessoas. As pessoas, elas são pessoas, elas têm suas vontades, né? Elas quando elas estão sendo estudadas, muitas vezes elas se sentem relutantes em participar de experimentos, às vezes elas não querem, às vezes elas querem no começo, mas depois não querem depois. Enfim, começa a entrar os interesses pessoais delas, as disponibilidades. Então tem que haver um bom cuidado, né, não pode, aquela questão, né, eu falei com vocês das outras aulas em relação à amostra, né? Você não pode fazer experimento só com quem quer fazer o experimento, assim, no sentido, não estou dizendo que vai forçar o cara a fazer o experimento,
não é isso, né? Mas digamos assim, só com voluntários. O cara é voluntário para fazer um experimento, né? Porque às vezes o voluntário, ele tem uma questão, o voluntário, ele pode trazer uma diferença, né? Por ele ser voluntário. Você quer fazer um experimento com experimento com aquele grupo, e os voluntários para fazer o experimento, eles podem ter uma diferença, né? Eles podem ter uma situação social diferente, eles podem ter uma condição física diferente, emocional diferente, e pode distorcer o experimento. O ideal é que o próprio cientista ele estabeleça qual é a sua população, ele mesmo negocie, tente colocar pessoas, não só os voluntários, tente colocar outros também, então, segundo os princípios da estatística. Não é só... Tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Realmente é um assunto... As questões psicológicas, né? As questões psicológicas. Sensibilidade. As pessoas são sensíveis ao experimento. As pessoas são sensíveis ao experimento. Algumas não gostam de ser observadas, outras são relutantes, outras são sensíveis, elas são reservadas, elas começam a mudar, né, com relação a... muda por causa do experimento. Falar com vocês de um exemplo aqui, um exemplo interessante. Um experimento que foi feito na década de 20 nos Estados Unidos, né, na década de 20, no final da década de 20 mais ou menos, numa grande empresa americana, acho que foi na General Electric. Foi feito um grande experimento dentro da empresa, utilizando seus funcionários sobre produtividade, experimentar produtividade. Então eles verificaram, colocar mais luz para perceber o que é que a produtividade aumenta, reduzir a luz e tal, né? O que foi observado é que é muito confuso e é difícil você fazer essas medições, porque quando envolve as pessoas, elas começam a reagir de maneira diferente. Por exemplo, a questão da luz, que eu falei. Quando o pessoal separou os profissionais, colocou mais luz no grupo de controle, a produtividade deles aumentou. Desculpa, mais luz no grupo experimental, né? O grupo de controle mantinha a luz normal deles, e o grupo experimental recebeu mais luz. Eles aumentaram a produtividade. Mas depois, em outras situações, eles fizeram o contrário. Eles pegaram o grupo de experimental e colocou menos luz. Eles aumentaram a produtividade de novo. Quer dizer, eles, de alguma forma, eles identificavam que estavam sendo observados, né? Identificavam, e eles mudavam, né, o comportamento, ficavam mais produtivos e tal, pelo fato da influência, né, do experimento, né? Realmente o experimento é uma coisa muito cuidadosa que tem que ser feita, existe uma ética, né, até sobre isso aí, mas não é um tema fácil de fazer experimento com pessoas por causa dessas questões aí da nossa natureza humana, né, do nosso interesse, nossa disponibilidade, nossas vontades, a nossa sensibilidade, isso tudo embute outras questões, né? Vamos ver aqui vamos fechar essa questão aqui com as questões éticas do experimento, né? Existem várias questões éticas no experimento. Primeiro, assim, a exposição da intimidade das pessoas, né? Alguns experimentos realmente, às vezes, exigem que a pessoa se exponha um pouco, que aquela... coloque para o entrevistador, talvez, sei lá, exposição de características que elas não queriam expor, né, comportamentais, ou, enfim. Isso pode causar problemas para elas, ou pode, enfim, não ser interessante para as pessoas, nem para o experimento. Às vezes as experiências relacionadas a drogas, né, a remédios, então você fazer experimento, colocar pessoas em contato com remédios ou drogas pode fazer mal a elas, né? Então hoje em dia tem bastante cuidado com relação a isso, e tem alguns voluntários. Nesse caso dos remédios, os voluntários até, enfim, eles têm mais sentido, porque o caso de um experimento, o resultado de remédios, ele tende a ser mais independente, né, digamos assim, de aspectos psicológicos, né? Mas tem isso aí também. Outro
outro ponto importante é o uso de placebos. Às vezes, os experimentos, é difícil você fazer um experimento colocando placebos, e às vezes você começa a notar que o remédio que você está aplicando no grupo experimental está dando melhor resultado do que o placebo, né? Digamos, você pega aqui um exemplo maior, assim, você pega 100 pessoas com câncer, aí você bota 50 pessoas no grupo de controle, 50 pessoas no grupo experimental, aí você dá para 50 pessoas do grupo experimental um remédio para câncer lá, são 100 pessoas com o mesmo tipo de câncer, né? Aí você coloca aquele remédio para aquelas 50 pessoas, a outra pessoa você dá um placebo, aí você começa a notar com o passar das semanas que as 50 pessoas com o remédio experimental começam a melhorar, e as 50 pessoas do placebo não, aí você fica numa situação difícil, né? A situação ética é difícil. Bom, muitas vezes o ideal é parar o experimento, né? Enfim, talvez dar o remédio para outra pessoa, não sei. O experimento que me remeteu isso aí foi no caso da aspirina para o coração, né? Esse caso aí foi feito, desconfiava-se que a aspirina seria boa para o coração, né? Tem alguma característica lá, acho que afina mais o sangue. Bem, fizeram um experimento bem grande com aspirina e no meio do experimento, assim, o resultado das pessoas que usavam aspirina era muito melhor do que os outros. Então, por questões éticas, eles pararam o experimento, acabaram e já foram dando aspirina para os outros do grupo de controle, porque a aspirina é um remédio que não faz mal, assim, né, a princípio, e poderia ser consumido pelas pessoas. Então, os cardíacos do outro grupo já começaram a tomar aspirina de maneira imediata. Essa questão ética é muito importante. Essa questão ética é bem clara. Olha só, é muito fácil você pegar uma planta, né? Pegar um conjunto de plantas, vou dar metade delas, vou dar um fertilizante, outra metade eu não vou dar um fertilizante, e vou ver o que é que acontece com elas. É fácil fazer isso com plantas, né? Mas não é fácil fazer isso com humanos, né? Como é que você vai pegar um grupo de crianças, aí dar umas vitaminas para um grupo, aí pega um outro grupo de crianças do controle, não dá as vitaminas, aí esse grupo das crianças começa a ficar mais forte, a ficar mais saudável, e aquele outro fica do mesmo jeito. Claro que isso mexe com o pesquisador né, e envolve a ética profissional. Então, realmente é uma coisa bastante cuidadosa. Todo estudo nessa área realmente tem que preceder uma avaliação ética muito grande, muito cuidadosa. Não é simples isso aí, né, pessoal? Realmente não é simples. Próximo slide aqui para a gente fechar, né? Segunda pesquisa, agora é com você, amigo estudante. Segunda pesquisa de Arthur Kellerman, possuir uma arma em casa aumenta em 2,7 vezes o risco de ser morto em casa. Se você possui, segundo essa pesquisa, se você possui uma arma em casa, especialmente as carregadas com bala lá, que é com bala na hora, dentro da arma, né? Às vezes o cara tem arma e não tem bala, ou a bala está guardada em outro lugar. Mas especialmente as armas que estão carregadas com balas naquele momento, aumenta 2,7 vezes o risco da pessoa que é dona da arma ser morta. Né? Então, assim, essa pesquisa que foi feita, ela comparou pessoas do mesmo sexo, idade, etnia e vizinhança. Elas são pessoas... Então, para o mesmo sexo, idade, etnia e vizinhança, assim, vizinhança considera algum aspecto econômico, né, digamos assim, para a mesma situação, pessoas com o mesmo nível econômico, aproximadamente o mesmo nível econômico, mesma etnia, mesma idade, mesmo sexo, tudo igual. Se a pessoa tinha uma arma em casa, o risco dela morrer dentro de casa é 2,7 vezes de ser morta com um tiro, né? Essa pesquisa é interessante, eu coloquei a referência aí para vocês olharem. Mas então, enfim, o que é que vocês acham dessa pesquisa? Vocês acham que eles esqueceram alguma variável? Eles poderiam ter investigado melhor de outra maneira? Façam uma reflexão sobre essa pesquisa, é uma pesquisa muito interessante. Refletir sobre ela, como é que teria sido feito? Eu acho que eles devem ter partido dos homicídios, né? Localizaram um grupo
das pessoas mortas, eu acho que foram mais de 300 pessoas mortas, e compararam com pessoas do mesmo sexo, idade, etnia e vizinhança que não morreram, né? Compararam as pessoas que morreram com as que não morreram, nas características que ela tinha em casa, como é que elas viviam, né? O comportamento, compararam. E o principal ponto era esse: essa pessoa tinha uma arma em casa, né? Esse é o principal ponto. Mas é interessante refletir sobre isso, é um assunto muito interessante. Ok, pessoal? Bem, por hoje é isso aí. Vamos refletir sobre esse assunto, é muito interessante. Na próxima aula, nós vamos continuar esse assunto. Eu acho que é necessário mais 1 ou 2 aulas, mas a gente vai continuar esse assunto sobre a coleta de dados experimentais, tá? Ok, pessoal? Um abraço e até mais.